Gravando. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal aqui sobre algum tema médico de grande relevância na nossa prática. E dando continuidade aí à série de Papos MedCode, vamos falar hoje sobre sexualidade. Estou aqui com meu amigo aqui, meu colega de turma, né? A gente é jovem ainda na medicina, só 25 anos de formado, né? Doutor Rodrigo Serapião. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Auro. Boa noite a todos também. Então, hoje a gente dando continuidade aí à série de sexualidade, vamos falar de um problema que, até onde eu sei, não sou um dos maiores estudiosos do assunto, mas que socialmente, pelo menos, parece ser mais comum na mulher do que no homem, né? Sim. A gente vai falar hoje sobre desejo sexual hipoativo. Essa é a primeira queixa sexual das mulheres e a mais comum. Mas até com essa coisa do feminismo hoje, né, cara? Não acham que o homem sofra com pouco desejo sexual, entendeu? Sofre, mas com certeza sofre com certeza. E é a nossa terceira queixa mais comum aí da parte sexual masculina. Uhum. Assim, é o que você falou, né? Também é relativamente comum também, mas principalmente no meu público, né? Mais idoso e tal. E aí tem várias causas para isso, né? Medicamentos. Sim. Que você acha, assim, qual é... Primeiro, o que é o desejo sexual hipoativo, né? É a definição disso aí. Então é aquele paciente, nós estamos falando do homem, que não tem vontade nem de iniciar a relação sexual, ou quando ele inicia a relação sexual, ele não quer mais permanecer naquilo, então ele começa e para. Isso tem mais de 6 meses, aí tem questão do tempo, né? Tá acontecendo por mais de 6 meses, mais de 75% das vezes, nesses 6 meses, e não melhora. Não melhora. Ele não tem vontade nem de começar, nem de permanecer, não tem vontade de se masturbar, não tem vontade de iniciar. Então, tudo isso aí é o desejo sexual hipoativo. E, assim, ao longo da vida, né? Você acha que tem diferença nisso? Tem, e isso é uma pergunta importante. Porque não é, vamos lá, não é ao longo da vida. Eu posso falar aqui que isso tem muito ao longo da vida do casal. Isso é o que muda mais. E aí cabe a gente aqui fazer uma coisa chamada psicoeducação sexual, que as pessoas não têm. Infelizmente, nem médicos, nem os leigos. Que o que acontece? A resposta sexual masculina e feminina são diferentes. Mas elas têm uma coisa em comum, que é o chamado desejo sexual espontâneo. Então a gente acha que o homem ou a mulher perde isso então mais frequentemente, mas a gente também, que é esse desejo sexual que vem do nada. Então se a mulher tá ali lavando louça, você vê ela, ai cara, eu quero transar, tô com vontade de transar. Esse é o desejo sexual espontâneo. Isso, com o passar dos anos de relacionamento, se esfria. A rotina provoca esse tipo de coisa. Então o script sexual amarrado, a mesmice, a mesma parceria por anos. E, gente, eu não tô aqui falando de amor, né? Tô falando da parte sexual, de paixão, de vontade. Então isso se acaba com o passar do tempo. Isso diminui mesmo. E é normal. Só que o homem não encara assim, né? E aí, com isso, há essa... reverbera isso, fica indo e voltando o tempo todo. Ele se questiona, acha que tá acabado com a parte sexual, quando, na verdade, às vezes é só uma questão de ressignificar, de modificar, de conversar com a parceria. Mas é mais comum nos homens mais velhos, como você disse, na parte de geriatria você deve ver bastante, mas está associado muito aos relacionamentos longos que esses homens estão vivendo. E aí, com isso, não há um ressignificado na relação, há um desgaste, né? Viram 2 amigos, que a gente costuma dizer, e isso aí está ligado a esse desejo sexual hipoativo. Certo. Bom, você chegou a falar aí, né, do marco aí de 6 meses, né? Sim. Então, era isso que eu ia até perguntar, né? Até para frisar isso, né? Porque, às vezes, o sujeito está passando por um problema, né? Sei lá, um problema financeiro, um negócio assim, né? É circunstancial. Circunstancial. Mas a grande questão, Auro, é uma frasezinha que a gente aprende na sexualidade. Traz sofrimento. Isso aí traz sofrimento para ele, traz sofrimento para a parceria, é um desejo sexual hipoativo. Aquele casal que entra em comum acordo, não querem transar, tá bom para ele, tá bom para ela. Apesar de eu achar como sexólogo que não tá, eu acho que essa energia sexual tá indo para algum lugar, mas se não traz sofrimento ao casal, não é considerado desejo sexual hipoativo. Não é para tratar, né? Não é para tratar. Tá. E assim, você tem alguma forma de identificar... porque assim, também imagino que seja também, que o psicológico também influencie muito nisso, né? Seguramente, né? Mas tem a parte orgânica. Então, era isso que eu ia perguntar para você. Como é que você vai diferenciar quais os hormônios que estão ligados a isso? Perfeito. Né? O principal deles, né?
é a testosterona, esse público mais velho, né? A partir dos 40 anos, gente, para quem não tem esse conhecimento, a testosterona cai 1% ao ano. Para aqueles que são, como nós falamos no outro episódio, diabéticos, hipertensos, obesos, cai mais rápido. Então eu pego hoje paciente com hipogonadismo, que é o termo técnico para baixo hormonal, os caras com 38 anos, 37 anos com testosterona, o limiar inferior pra gente da URA é 300. Então com testosterona abaixo de 300. O cara com 280, 160 e com 35, 36 anos de idade. É aquele perfil que eu disse no outro episódio, é o gordinho, sedentário, né, diabético. Esse cara tem baixa produção de testosterona, tem hipogonadismo, tem aquela coisa do estradiol, que aumenta, quem tá obeso, a conversão é maior. Então a testosterona é o principal hormônio que a gente pesquisa. Tem outros, pode ter uma hiperprolactinemia, pode ter hipotireoidismo, tudo isso são hormônios aí, cortisol alto, são coisas ligadas aí a essa baixo desejo sexual, baixa libido, ligada a fundo orgânico. Mas a grande parte, como acontece na disfunção erétil também, o fundo psicológico é o principal. Deve ser o mais comum, né, provavelmente. Aí. Sim, sim. Aquele casal que vem pra mim, né, eu faço terapia de casal também, é aquele casal que esfriou. É o casal que esfriou. Então, assim, uma pergunta aí quase que, sei lá, filosófica, né? Porque isso é uma coisa que a gente fala muito aqui no Papo Med-Coach, né, de algumas doenças que a gente gera pela sociedade, né? Pelos hábitos que a gente adquire e tal. Então, como é que você acha aí que a cultura, por exemplo, e o estresse do dia a dia possam levar a esse problema? Você chegou a falar, né, na disfunção erétil e tal, enfim, dos vídeos, da pornografia, né, que é muito consumida hoje, principalmente aí por jovens, né, até adolescentes e tal. Isso é um problema, né? Um deles, porque o paciente começa a preferir às vezes se masturbar, eu sempre pergunto isso, obviamente, também na anamnese sexual, se ele se masturba, com que frequência, e principalmente com o uso de tela, Áureo. Com esse gancho, né? A masturbação com tela, gente, é terrível, né? Não que se masturbar seja ruim, não, tá? A masturbação faz parte do autoconhecimento, faz parte do desenvolvimento sexual, faz parte. Se às vezes quer estar estressado, você com a masturbação atinge ejaculação e isso libera níveis de dopamina, prolactina, ocitocina, tudo isso aqui são hormônios bons e que causam bem-estar pra gente. Mas o vício em masturbação com o uso de tela é terrível. Porque a tela, Áureo, você deve saber disso, ela eleva o nível de dopamina a níveis absurdos. Por isso que esses vídeos hoje estão tudo curtidos, estava conversando antes. TikTok, né? Essa coisa cada vez mais rápido, porque isso vai mudando o nível de dopamina. O paciente que ele é viciado em pornografia, Áureo, ele vai buscando cada vez coisa mais hardcore, não sei se você sabe. Então ele começa com aquele sexo baunilha que a gente fala. O papai e mamãe, aquele sexo de 4 ali convencional. Daqui a pouco aquilo já não o estimula mais. Aí ele passa para suruba, aí ele passa daqui a pouco para os fetiches, daqui a pouco ele passa para zoofilia. Então ele vai piorando a pornografia, mais radical, vai aumentar esses níveis de dopamina. Aí quando ele chega na mulher dele real, não tem tesão. Ele não atinge esse nível de fantasia, de dopamina, e ele acaba falhando, tendo esse desejo sexual hipoativo ligado aí à masturbação excessiva com tela. A gente teve até, não tem muito tempo aqui, uns bate-papos que estão até, foram muito legais, foram 4 ou 5, com um neuropediatra. Falando do uso de tela, né? Da influência dele no autismo, no TDAH. Então, cara, é um veneno, né? A tela é um veneno. Assim, pra gente é um mal necessário, né? Assim, na época que, antes da gente se formar, por exemplo, celular não era uma realidade, né? E os celulares antigos era só pra você falar, né? Não tinha smartphone, né? É o jogo da cobrinha, no máximo. No máximo, nos mais modernos, que era o Nokia tijolão já, né? Então, hoje você tem... Mas aí a gente tinha o celular, a gente tinha um palm top, né? A gente tinha uma máquina fotográfica contigo. Hoje juntou tudo no celular. Então, assim, ruim? Não é ruim. Então é ruim isso? Não, eu não acho ruim, aumenta a nossa produtividade. Agora, a gente não pode ficar refém do celular. É isso. Né? Ficar com o celular como se fosse o teu cérebro periférico. Não. E na parte sexual tá tendo esse problema aí muito. Essa coisa do vício masturbatório com o uso de tela. Isso é terrível, eu oriento meus pacientes, né? Isso é um vício mesmo. A gente trata como um vício e eu tenho que falar pro paciente assim, parou, a tela tem que ser parada. Não é diminuir, é parar. Quer se masturbar, ok, mas sempre usando a imaginação. Nunca usando tela. Até para você faz até um bem pro teu cérebro, Exatamente. Outras coisas que você perguntou, né? De comportamento, cultural, religião, é uma coisa
problemática, né? Tem os tabus, né? Não tenho, gente, nada contra a religião, mas algumas religiões têm muito tabu. Não se permite a masturbação, não se permite variação na posição sexual. Então o paciente fica naquele script sexual amarrado. Isso, obviamente, que um script amarrado 10, 12 anos, ninguém aguenta. Então leva a uma baixa de desejo sexual. É isso, comportamental. E você, assim, além do comportamental, você acha que tem algum medicamento específico? Você veja isso, note isso. A gente, quando falou de disfunção erétil, né? A gente falou sobre muitos psicotrópicos, né? Esses remédios basicamente também. Mesmo associados também, né? Mesma coisa. Ao desejo sexual hipoativo. Baixam muito. Né? Baixam bastante a libido, sim. Mexem. O sistema é praticamente o mesmo, né? Ali, exatamente. Da ereção e da ejaculação. E aí, com isso, com poucas mudanças. Com isso, esses remédios que a gente já citou no outro, antidepressivos, beta-bloqueadores, benzodiazepínicos, alguns diuréticos, então tem essa ação sim de diminuir. Estão envolvidos aí. Sim, é pouco caso, né? Mas aqui é finasterida e dudasterida, que são remédios que eu uso para próstata, também podem provocar um pouquinho de baixa de desejo sexual, de baixa libido. Pode. Isso aí também é muito comum, né? O uso na população geriátrica. Sim. Mais por causa de hiperplasia, né? Essa é a minha praça. Então, hiperplasia tem muito, e é uma queixa realmente frequente. Sim, né, eu acho que em torno de 10% os que usam tem essa queixa de libido, e aí a gente vai associar outras medicações, porque geralmente não dá pra parar esse remédio, né? Senão o cara faz uma retenção urinária ali por HPB. Uma curiosidade, assim, a gente vê hoje também outro modismo na internet, né, assim, tem perfis no Instagram que até estimulam o uso, né? Uso de bomba, né, pra malhar, os esteroides anabolizantes. Caramba! Hoje na internet tem mulher usando, né? Sim, usando injetável. Injetável, exatamente. Sim. Você já pegou no teu consultório lá um pós-bomba, por exemplo? Bastante, né? Bastante. Era muito isso que eu ia falar. Na cardiologia também pega muito. Tanto para disfunção erétil como para problema de fertilidade. Né? Aproveitando esse gancho seu, então, que foi bem puxado, ocorre uma inibição do eixo, né? Hipotálamo hipofisário. Então, para entender, gente, o aumento da testosterona inibe a liberação de FSH e LH. Né? E aí, com isso, do hipotálamo, da hipófise. E aí, com isso, há uma inibição da produção natural. Isso. É aquele assim, o organismo está vendo testosterona de 1.500, 2.000, 3.000, quando o teto é 800, o testículo cruza os braços ali e para de produzir, tanto a testo como os espermatozoides. E aí, causa essa disfunção erétil, causa problema de fertilidade. E lembrando que infertilidade, só para quem faz uso, está assistindo aí, 18% são irreversíveis. Você não consegue voltar ao eixo. 1/5 mesmo. Ficam azoespérmicos e a gente não consegue reverter mais. Mas isso tem bastante, porque aí, só concluindo, então a testosterona cai, e aí com isso há uma diminuição da libido. Isso é outra coisa também que a gente sempre fala. O Guilherme, né, ele é médico do esporte, né? E ele prescreve muito testosterona, né? Mas é um cara, é um médico que prescreve isso, né? Ele não vai botar 3.000 de testosterona em ninguém. É isso. Né? Então, é mais uma coisa pra gente falar. A gente não é contra usar esteroide anabolizante. Cada um tem a sua vida, né? Isso é interesse. Exatamente. O que eu falo, né, e deixo bem claro, Áureo, é que o cara não pode fazer a coisa indiscriminada, né? Exatamente. E assim, agora eu quero ser pai, como vem lá pra mim. Vai conseguir. Entendeu? O cara vem tomando bomba há 10 anos, entendeu? 15 anos, o testículo tá igual uma uva passa, aquilo atrofiou extremamente, e agora ele vem com a esposa dele querendo ser pai. E aí, algumas vezes, a gente não consegue, infelizmente, reverter isso. 18% é muito sério, né? Passa por um problema psicológico muito grande esses caras, porque tô acostumado com uma teste de 2.000, 3.000. E esse cara, quando eu falo, agora para voltar ao eixo normal, sua testa vai dar aquela baixada, ela vai lá em 100 e pouco, até ela voltar, o testículo a produzir, e voltar a 400, 500, 600 de testo. Esse cara sente falta. E aí, muitos têm essa dependência psicológica da testosterona mesmo, como uma droga, e é difícil. Esse cara voltar aí a produzir, porque ele não consegue ficar sem usar. Ele vê o corpo dele mudar, porque ele tá todo bombado, ele tá todo hipertrofiado. É muito comum a gente ver os ex-fisiculturistas, né? Os fisiculturistas, quando chegam numa certa idade, que não pode, às vezes, mais tomar testosterona, desenvolverem vários problemas, né? Problemas sexuais, problemas cardiológicos e tal. Então é complicado. Então é um outro fator aí de desejo sexual hipoativo. E assim, como é que é o tratamento desses casos? Pelo que eu vejo, assim, não deve ter medicação específica, né? Você deve corrigir algum problema que esteja acontecendo. A causa orgânica. Isso. Claro que esses de testosterona que... Aí você repõe a testosterona, né? Às vezes não.
Eu não posso dar testo, por exemplo, para um cara que está em idade fértil. Esse cara que vem para mim com hipogonadismo, com baixa testosterona e quer ser pai, eu tenho que tentar dar um choque de ordem no eixo dele para que ele volte a funcionar. E a gente usa muito o clomifeno, quem é fisiculturista sabe, né, que é o TPC, terapia pós-ciclo. Então a gente usa o clomifeno ou usa o HCG, né? Ou, em últimos casos, até usa o FSH, LH recombinante, para poder estimular ali o testículo, mas tem que evitar dar testo se o objetivo desse paciente é recuperar a fertilidade. Eu não posso repor testosterona. Para os caras mais velhos, que não têm mais interesse com prole, esses, se não tem interesse também de ficar nesse hiato de baixa testosterona, a gente vai mantendo, mas em doses fisiológicas. E você costuma usar que tipo de testosterona? Eu gosto de usar muito a trimestral, um desilato de testosterona. O antigo Nebido. Agora, depois perdeu a patente, tem vários agora. Hormos, atesto, tem vários. É o que eu mais usava também. Uso, isso. Mas não prescrevo tanto também. Eu prescrevo bastante. Uso essa de trimestral, né? Quando o paciente não tem condição, que às vezes eu tenho um público mais humilde, eu não gosto muito, mas eu uso aquelas de curtação, Durateston e Deposteron. Tem que adaptar ao paciente. Ao paciente, ao bolso também, né? Elas são mais baratas, mas tem que ser aplicada a cada 15 ou 21 dias, né? E eu tento mesmo recuperar o eixo do paciente e fazer ele parar. E você tem experiência com aquela... Sim, com gel, sim. E eu tenho um caso muito bom pro gel, é uma opção. O meu questionamento, às vezes, com o transdérmico é que homem é relaxado, né, cara? E o cara tem que ser doutrinado a aplicar aquilo todo dia de manhã, não usar roupa por uns 10, 15 minutos para aquilo absorver, não tomar banho depois de 2 horas, entrar na piscina para não sair do corpo. Então, isso tudo o cara esquece, o homem é fogo. Então, com isso, o cara fica num sobe e desce de testosterona cheio de valas aí. Tem paciente que no consultório, assim, só conseguia quando fazia testosterona à noite. Pois é. Não é o melhor, não né? É o melhor ideal, é fazer de manhã. Fazer pela manhã. Mas só deu certo assim, doutor, faço à noite, porque passo aquilo ciclo, ali, fico vendo televisão. Isso sai do ciclo dele de testo, né? Pois é. Mas então, assim, eu não curto muito por isso. Mas tem alguns casos muito bons. Por exemplo, paciente que não gosta de injeção ou tem dor, esse cara tem que ser fugido, com certeza. E aí tem que usar o gel. Outro caso que eu uso bastante, e isso é uma coisa que antigamente, na nossa época, ele me botava na cruz invertida e tacar fogo, que é fazer a reposição hormonal em paciente que operou câncer de próstata. Isso aí só urologista. Entendeu? Pois é. É contigo aí, garotão. E eu faço. Mas o que acontece? Você usar o gel, você consegue tateando. Então eu uso, mando ele com 30 dias voltar, vejo o PSA novo, que às vezes está indetectável, a testosterona subiu, beleza, vou levando. Porque se parar, 48 horas metabolizou. E acabou aquela técnica. Aí injetável ferrou, mano. Injetável. Se você der até 6 semanas. PSA foi lá pra cima, que não vai demorar 6 semanas, e aí complicou. Entendeu? Então eu vou com gel, nesses casos aí dos pós-operados de radical, que pretendem voltar a ter um nível de testo legal, ou aquele paciente que tem fobia, não gosta da agulha, aí eu uso gel. Os resultados são bons, tá? Pra deixar bem claro. O pessoal do androgel não fica bravo comigo. Entendeu? Vou cortar teu congresso. Eu gosto da medicação. Tem as ressalvas só para alguns homens, mas é uma ótima medicação e funciona muito bem. Eu tenho alguns pacientes, né, no consultório que fazem reposição, e tem um em especial que é paciente meu antigo já. Gente boa, é sempre resenha, né? Tem consulta que é só resenha. Sim. 90% é resenha. Tem que tomar até cuidado para não pedir nada, esquecer. Exatamente. Então, esse é um, né, cara? Ele é um paciente que jogava tênis. Já é um senhor, 70 e poucos anos. Sim, super culto, gente boa, né? E jogava tênis, né? E aí teve um câncer de próstata, fez a prostatectomia radical. E aí começou a tomar os antiandrogênicos aí, né? E aí ele falou, doutor, meu desempenho no tênis tá bizonho. Mas piorou muito. Falei, mas também com a testosterona zerada, né, cara? Não tem jeito, mas isso daí faz parte do tratamento. E aí, depois de um certo tempo, o paciente recebe alta, entre aspas, né, do antiandrogênico. Aí pronto, aí voltou de novo, aí ficou todo feliz. E ele recuperou, né? O eixo dele. Que bom. Muito bem. Hoje tá muito bem. Legal, isso aí. Mas chegou a ganhar peso, né? Quando a testosterona caiu, ganhou peso e tal. Ganha massa, e aí cai a autoestima. Ganha massa gorda, perde massa magra, perde massa óssea. Aí começa a sentir dor. Irritabilidade, esquecimento, fadiga excessiva. Atesto pra gente. Aí é uma desgraça, exatamente. É vida. Cara. Aí começa, aí pô, tu fica deprimido mesmo. Você sabe qual é a causa da depressão. Você não pode tratar. É isso. Não pode dar testosterona. Não, isso aí é o teu urologista que vai dar um dia aí, pô. É isso aí. Por enquanto a gente vai dando paliativo. Não é vida também. Eu falo para os pacientes.
Você quer morrer? Porque aí eu te dou. Exatamente. Vai pular o PSA, você vai espalhar pros ossos, você vai morrer na cama cheio de dor, pô. Cheio de dor ainda. Né? Entendeu? Não, doutor, não, vou esperar. Pois é. Depois a gente vai, pô. É isso aí. Meu amigo, muito feliz aí, muito bom. Mais um Papo Medcode aí sobre sexualidade. E muito aprendizado para mim também. Obrigado. Então pode falar a sua mensagem final aí pra galera. Obrigado. Fiquei feliz em te rever, meu amigo. Saudade de você. A gente sempre teve bons papos. Somos amigos desde o início. Desde o início. Né? Primeiro dia de faculdade. Primeiro dia de faculdade. Muito legal. Muita história. Eu, você e João Marcelo. Pô. Então é muito legal. Beijo pro João, te rever. E agradecer o convite. Fiquei honrado com o convite. Teremos mais futuramente. Vamos, aí sim. A gente faz outros. Gostei bastante e espero voltar. Com certeza. Gente, então, obrigado por vocês terem ficado até aqui. Né, a nossa série de papos Medcode sobre sexualidade. E até a próxima. Obrigado, até a próxima.